Meu nome é Vanessa, tenho 28 anos, e carros clássicos são minha obsessão desde a infância. Trabalhei 70 horas por semana durante 5 anos seguidos para finalmente comprar o carro dos meus sonhos, um lindo Corvette Stingray 1969. Minha família sempre me apoiou, mas às vezes eles ultrapassam limites sem pensar. Nunca imaginei voltar de uma viagem de negócios e descobrir que meu bem mais precioso tinha sumido. Quando perguntei onde estava meu carro, minha mãe zombou, dizendo: "Graças ao seu carro, nossa filha está se divertindo muito." Dei uma risadinha e ela retrucou: "O que é tão engraçado?" Antes de contar o que aconteceu em seguida, me contem de onde vocês estão assistindo nos comentários. Inscrevam-se se vocês já tiveram familiares que acham que seus pertences são deles para usarem como quiserem. Acreditem, vocês vão querer ver como tudo isso aconteceu. Minha paixão por carros clássicos começou quando eu tinha apenas 7 anos. Todos os sábados de manhã, meu avô me buscava em sua velha caminhonete barulhenta e me levava para sua oficina, onde ele restaurava carros antigos. Essas manhãs eram sagradas para mim. Enquanto outras crianças assistiam a desenhos animados, eu aprendi a trocar óleo, substituir velas de ignição e identificar peças do motor. Nessie, dizia meu avô, usando seu apelido especial para mim, carros não são apenas máquinas. Eles têm personalidade, alma. Eu acreditei nele completamente, especialmente quando ele me mostrou seu bem mais precioso, um Corvette Stingray 1969 vermelho rally. As curvas daquele carro, o ronronar do motor, a maneira como a luz dançava em sua superfície polida era pura magia para mim. Algum dia, sussurrei para mim mesmo na primeira vez que o vi, terei um exatamente igual a este. Foi uma promessa que fiz a mim mesmo naquele dia, uma promessa que moldaria meu futuro de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado. Meus pais, Robert e Diana, nunca entenderam muito bem meu interesse nada feminino por carros. "Porque você não se interessa por balé ou pintura?" minha mãe suspirava sempre que eu chegava em casa com as unhas sujas de graxa. Meu pai apenas balançava a cabeça, com uma mistura de confusão e leve decepção. A reação deles à minha irmã Ritter era completamente diferente. 4 anos mais nova que eu, Ritter era tudo o que eu não era aos olhos deles: delicada, tradicionalmente feminina e interessada em todas as coisas certas. Quando ela quis aulas de dança aos 6 anos, meus pais a matricularam imediatamente no estúdio mais caro da cidade. Quando pedi aulas de mecânica aos 12 anos, minha mãe zombou e disse que não tínhamos condições de pagar atividades extracurriculares naquele ano. Esse padrão continuou durante toda a nossa infância. Ritter ganhou roupas de grife e eu, roupas de segunda mão. Ritter ganhou uma festa de 16 anos com 50 convidados e eu, um bolo e um cartão. Ritter ganhou um carro novinho de formatura e eu, isenção da taxa de inscrição na faculdade e uma palestra sobre empréstimos estudantis. Não me entenda mal, eu amava minha irmã. Não era culpa dela, mas a disparidade no tratamento que recíproco nos dispensava era impossível de ignorar. Mudei-me para cursar a faculdade, determinada a trilhar meu próprio caminho. Trabalhei em 3 empregos, mantendo um GPA 4.0 em finanças. Depois da formatura, consegui um emprego em um prestigiado banco de investimentos em Chicago. A carga horária era brutal, mas a compensação valeu a pena. Eu vivia frugalmente, dividindo um apartamento com 2 colegas de quarto e levando meu almoço todos os dias. Cada dólar extra ia para minha conta poupança, destinado a um propósito específico, meu carro dos sonhos. Enquanto meus colegas esbanjavam em roupas de grife e férias exóticas, eu me mantinha de olho no prêmio. 5 anos de semanas de trabalho de mais de 70 horas, vida social mínima e economia disciplinada. E então, finalmente, depois de anos pesquisando em fóruns online e sites de leilão, encontrei um Corvette Stingray 1969, vermelho rally, igual ao do meu avô. O dono era um colecionador de Wisconsin que estava reduzindo sua coleção. O preço? $85.000, cada centavo que eu tinha economizado. O dia em que dirigi aquele carro para casa foi um dos mais emocionantes da minha vida. Meu avô havia falecido 2 anos antes, mas eu sentia sua presença ao meu lado no banco do passageiro enquanto eu dirigia pela rodovia. "Conseguimos, vovô", sussurrei, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Aquele carro representava mais do que apenas uma compra para mim. Era uma prova do meu trabalho árduo, da minha independência e, mais importante, uma conexão com o homem que acreditou em mim quando ninguém mais acreditou.
Meu namorado, James, entendia isso perfeitamente. Nós nos conhecemos em uma exposição de carros clássicos 6 meses depois de eu ter comprado o Corvette. Ele tinha uma réplica do Stingray 1969, um fato que imediatamente nos deu assunto para conversar. Ao contrário da minha família, James tinha o carro. Ele entendia por que eu preferia passar uma tarde de sábado trocando meu próprio óleo do que fazendo compras no shopping. Ele respeitava o valor sentimental do meu carro e compartilhava da minha paixão por preservar a história automotiva. Por 2 anos, aquele carro foi meu orgulho e alegria. Eu o mimava, dirigia-o apenas em dias de tempo perfeito e o guardava adequadamente durante os invernos rigorosos de Chicago. Nunca imaginei que a maior ameaça ao meu amado Corvette viria não dos elementos ou de ladrões, mas da minha própria família. A ligação chegou numa tarde de terça-feira. Minha chefe, Verônica, queria que eu fosse ao seu escritório imediatamente. Enquanto eu caminhava pelo longo corredor até o seu escritório, minha mente fervilhava de cenários possíveis, a maioria deles negativos. Será que eu estava sendo demitida? Será que eu tinha cometido um erro na conta da Henderson? Vanessa, disse Verônica quando entrei, com uma expressão indecifrável, como está seu japonês? Pesquei, surpresa. Conversacional, na melhor das hipóteses. Fiz 3 anos de faculdade. Ela assentiu, aparentemente satisfeita. Bom o suficiente. Preciso de você em Tóquio. A Patterson Financial está buscando expandir seu portfólio asiático e solicitou especificamente alguém que entenda tanto a cultura empresarial americana quanto a japonesa. Isso era enorme. A Patterson Financial era um cliente em potencial que valia milhões para nossa empresa. Conquistá-lo significaria bônus, promoções e um grande avanço na carreira. Os sócios seniores e eu concordamos que você é a melhor pessoa para isso. Você liderará a equipe de apresentação em Tóquio. Fiquei sem palavras. Colegas seniores com décadas de experiência estavam sendo preteridos por mim. Esta era a oportunidade da minha vida. É uma viagem de 3 semanas, continuou Verônica. Você parte na sexta-feira. Minha assistente lhe enviará os detalhes por e-mail. 3 semanas longe de casa foi o tempo mais longo que já passei fora. Embora eu estivesse animada com a oportunidade, imediatamente pensei no meu Corvette. Meu bairro em Chicago tinha passado por uma onda de arrombamentos de carros recentemente, e a ideia de deixar meu bebê sozinho por tanto tempo me deixou nervosa. Depois de considerar várias opções, decidi que o lugar mais seguro seria a casa dos meus pais, no subúrbio de Glenville. Eles tinham uma garagem espaçosa e um bairro tranquilo com baixos índices de criminalidade. Apesar do nosso relacionamento complicado, eu confiava neles para, pelo menos, providenciar um lugar seguro para guardar meu carro. Naquela quinta-feira à noite, dirigi os 40 minutos até a casa dos meus pais. Papai estava cortando a grama quando estacionei e parou para admirar o Corvette enquanto eu estacionava na entrada da garagem. Continua lindo, disse ele, passando a mão pelo capô. Seu avô ficaria orgulhoso. Mamãe apareceu na porta da frente, enxugando as mãos em um pano de prato. Vanessa, que surpresa! Você vai ficar para o jantar? Expliquei sobre a viagem a Tóquio e meu pedido para deixar o carro na garagem deles por 3 semanas. Claro, disse papai imediatamente. Temos bastante espaço, já que Rita levou as coisas dela para o novo apartamento. Que notícia maravilhosa sobre a sua viagem, acrescentou mamãe, embora eu percebesse que ela não compreendia totalmente o significado da oportunidade. Mas 3 semanas é muito tempo. Sua chefe vai ficar chateada se você voltar para casa no fim de semana entre uma viagem e outra? Expliquei que negócios internacionais não funcionavam assim e, eventualmente, ela pareceu entender. Enquanto meu pai me ajudava a levar o Corvette para a garagem, dei-lhe instruções detalhadas. Precisa dar a partida uma vez por semana e deixá-lo funcionar por 15 minutos, mas, por favor, não o dirija. A situação do seguro é complicada. Além disso, certifique-se de usar esta cobertura específica, eu disse, mostrando a ele a capa de carro personalizada que eu havia trazido. E, faça o que fizer, não deixe ninguém tocar nele. Vanessa, eu sei cuidar de um carro, disse papai, um pouco ofendido. Vou tratá-lo como se fosse de ouro. Eu sei, pai. Só me preocupo. Este carro significa tudo para mim. Naquela noite, no jantar, Ritter se juntou a nós.
Ela tinha acabado de se formar na faculdade e estava. Antes de partir, liguei para James para finalizar nosso plano de segurança para o carro. Tínhamos conversado sobre a possibilidade de ele trocar de carro como precaução extra, já que a réplica do Stingray dele era quase idêntica à minha, mas valia bem menos. Vou passar na casa dos seus pais amanhã e fazer a troca, ele confirmou. Cuidarei bem do seu bebê, e eles nunca perceberão a diferença. Você é o máximo, eu disse a ele. Ligo para você quando pousar em Tóquio. Na manhã seguinte, embarquei no voo, confiante de que meu carro estava em boas mãos. Mal sabia eu que meu planejamento cuidadoso desencadearia uma série de eventos que mudariam para sempre a dinâmica da minha família. Durante minhas 3 semanas em Tóquio, liguei para casa regularmente. Mamãe e papai sempre me garantiam que estava tudo bem, embora nos últimos dias da minha viagem as mensagens da mamãe tenham se tornado um tanto enigmáticas. Temos uma grande surpresa para quando você chegar em casa, ela me mandou uma mensagem, o que presumi significar um jantar de boas-vindas ou algo igualmente inofensivo. A apresentação em Tóquio foi um sucesso retumbante. Os executivos da Patterson ficaram impressionados com a nossa proposta e, ao final da segunda semana, assinaram um contrato no valor de $12 milhões com a nossa empresa. No jantar comemorativo da minha última noite no Japão, Verônica insinuou fortemente que uma promoção me aguardava em Chicago. Vice-presidente soa bem, não é? Disse ela com um sorriso cúmplice. Embarquei no meu voo de volta me sentindo no topo do mundo. Mal podia esperar para chegar em casa, dar uma longa volta de carro pelo Lago Michigan com meu Corvette e compartilhar a boa notícia com James e minha família. O voo de 13 horas me deu tempo de sobra para sonhar acordada com meu retorno. Se eu soubesse o que me esperava. Meu avião pousou em O'Hare às 14h15 de uma tarde ensolarada de terça-feira. Depois de passar pela alfândega e pegar minha bagagem, chamei um táxi diretamente para a casa dos meus pais em Glenville. Eu estava exausto do longo voo, mas energizado pela ideia de rever meu amado Corvette. Só mais 10 minutos, mandei uma mensagem para James, que havia prometido me encontrar lá para trocarmos de carro. Quando o táxi entrou na rua dos meus pais, senti uma pontada de entusiasmo. O motorista entrou na garagem e eu franzi a testa. Algo estava errado. A porta da garagem estava aberta, revelando o sedã do meu pai e a SUV da minha mãe, mas nenhum sinal de um Corvette. Talvez eles tenham mudado de lugar, murmurei para mim mesma enquanto pagava ao motorista e levava minha mala até a porta da frente. Minha mãe abriu a porta antes que eu pudesse bater, me cumprimentando com um abraço que retribuí sem muita convicção, ainda pensando no carro desaparecido. Bem-vinda de volta, querida. Como foi seu voo? Tudo bem, eu disse distraidamente. Mãe, cadê meu carro? Uma expressão estranha passou pelo rosto dela, uma mistura de defesa e algo mais que eu não conseguia identificar. Ela me conduziu para dentro sem responder. Papai estava sentado em sua poltrona, lendo um jornal. Ele olhou para cima quando entrei, seu sorriso mal alcançando seus olhos. Pai, cadê meu Corvette? Perguntei diretamente, sentindo um nó se formando no estômago. Ele pigarreou e olhou para a mamãe, que se ocupava em arrumar os biscoitos num prato como se fosse um retorno normal. Bem, querida, começou ele, com a voz estranhamente aguda, surgiu um imprevisto enquanto você estava fora. O nó no meu estômago se apertou. O que isso significa? Cadê meu carro? Mamãe se virou então, com o queixo erguido daquele jeito que sempre fazia quando se preparava para defender uma posição indefensável. Ritter precisava de ajuda, disse ela com firmeza, uma oportunidade única na vida. Olhei para ela, sem entender. O que isso tem a ver com o meu carro? Graças ao seu carro, nossa filha está se divertindo muito, disse minha mãe com um sorriso que mais parecia um sorriso de escárnio. Ela pegou o celular e me mostrou o feed do Instagram da Ritter. Lá estava minha irmã, posando em um cruzeiro no Mediterrâneo, coquetel na mão, óculos escuros de grife no nariz, sem nenhuma preocupação. As peças se encaixaram com uma clareza assustadora. Você vendeu meu carro, sussurrei, chocada demais para sequer gritar. Agora, Vanessa, papai começou em seu tom apaziguador, tente entender. A Ritter estava passando por um momento muito difícil no trabalho. Todos os amigos dela iam fazer um cruzeiro, e ela ficaria de fora. Teria sido devastador para ela. Então você vendeu meu carro. Desta vez, gritei,
com a voz embargada pela descrença. Você sempre pode comprar outro carro, disse minha mãe, com desdém. Você ganha um bom dinheiro. Heather precisava dessa oportunidade. Ela precisava fazer networking com as pessoas certas, fazer conexões para sua carreira. Eu me senti como se estivesse em um pesadelo bizarro. Minhas mãos começaram a tremer com o impacto. Aquele carro estava registrado em meu nome. Você não tinha o direito legal de vendê-lo. Meus pais trocaram um olhar. Bem, tecnicamente, murmurou papai, nós dissemos ao comprador que você estava vendendo e que tínhamos nos autorizado a lidar com a transação. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo nas têmporas. A sala pareceu girar levemente enquanto eu tentava processar o que eles tinham feito. Você tem ideia do que aquele carro significou para mim? Minha voz falhou. Não era apenas um meio de transporte. Era uma conexão com o vovô. Era o resultado de 5 anos de sacrifício. É só um carro, Vanessa, disse a mãe, com o tom endurecendo. A família é o que importa. Heather é sua irmã. Ela precisava disso. E eu não importo. Meus sentimentos, minhas propriedades, meus limites, nada disso importa? Não seja tão dramática, zombou a mãe. Você sempre foi tão materialista, tão focada nas coisas. A Heather está lutando contra a depressão. O cruzeiro foi terapêutico para ela. Depressão? Repeti, incrédula. Desde quando? Ela anda muito estressada no trabalho, papai respondeu, com voz fraca. O chefe dela é exigente. Eu ri um som áspero e sem graça. Bem-vindo à vida adulta. Trabalhei 70 horas por semana durante 5 anos para comprar aquele carro. Você já pensou em vender seus pertences para facilitar a minha vida? Isso é diferente, disse a mãe, ficando na defensiva. Você sempre foi a forte. Heather é sensível. Ela precisa de mais apoio. A duplicidade de critérios era tão flagrante que me tirou o fôlego. Por um momento, fiquei ali, tremendo de raiva e descrença. Então, um pensamento me ocorreu. Por quanto você vendeu? Perguntei. Mais olhares desconfortáveis entre meus pais. Finalmente, papai respondeu, 50 mil reais. Fiquei sem fôlego. 50 mil dólares. Aquele carro valia 85 mil dólares. Você fez alguma pesquisa antes de vendê-lo? O comprador disse que era um preço justo, murmurou papai. Precisávamos nos mexer rápido antes que você chegasse. Aquela declaração, tão nua em sua traição, me atingiu como um golpe físico. Eles tinham apressado a venda deliberadamente para me apresentar um fato consumado. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Para quem você vendeu? Perguntei, lutando para manter a voz firme. Um colecionador de Indiana, disse mamãe vagamente. Não lembro o nome dele. Meu celular vibrou com uma mensagem. Era James, acabei de ligar. Cadê o Stingray? E de repente, em meio à minha raiva e desgosto, uma percepção me ocorreu, uma percepção que mudaria tudo. A mensagem de James despertou algo em meu cérebro, uma lembrança que havia sido deixada de lado com o choque de descobrir a traição dos meus pais. Comecei a rir, baixinho a princípio, depois mais alto. O som era estranho até para os meus ouvidos, uma liberação de tensão em vez de uma expressão de alegria. O rosto da minha mãe se contorceu de confusão e irritação. O que há de tão engraçado na felicidade da sua irmã? Ela perguntou. Respirei fundo, tentando me recompor. Sabe o que é engraçado, mãe? Você roubou e vendeu um carro que não era meu. Papai franziu a testa. Do que você está falando? Vimos você dirigindo até aqui. Levantei um dedo, sinalizando para que esperassem, e saí para cumprimentar James, que agora estava parado na entrada da garagem, parecendo confuso. Após uma breve conversa, ele me seguiu de volta para dentro, igualmente curioso para ouvir minha explicação. Mãe, pai, vocês se lembram do James, certo? Fiz um gesto para o meu namorado, que assentiu secamente para os meus pais, com uma expressão cautelosa. Claro, disse a mãe, impaciente. Vanessa, como assim? O carro não era seu? Sorri, sentindo uma estranha calma me invadir.
O carro que você vendeu não era o meu Corvette Stingray 1969. Era a réplica do James. A cor desapareceu do rosto dos meus pais enquanto eu explicava o acordo de troca de carros que James e eu tínhamos feito por motivos de segurança. No dia seguinte à minha partida para Tóquio, James apareceu como combinado e trocou sua réplica do Stingray pelo meu autêntico. Para um olhar destreinado, eles pareciam idênticos, mas o carro de James valia cerca de $30.000, não $85.000. Então, veja bem, concluí, você não vendeu meu carro. Meu carro está guardado em segurança na garagem climatizada do James há 3 semanas. O que você vendeu foi o carro do James sem o conhecimento ou consentimento dele. Mas, gaguejou meu pai, parecia exatamente igual ao seu. Era esse o ponto, disse James, falando pela primeira vez. Eles deveriam ser iguais por fora. Mas o meu é uma réplica construída em 2004 para parecer um Stingray de 69. O da Vanessa é um clássico autêntico, vale quase 3 vezes mais. Meu Deus, sussurrou minha mãe, afundando-se numa cadeira. O que foi que fizemos? Você cometeu fraude, eu disse, categoricamente. Você vendeu uma propriedade que não lhe pertencia nem a mim. Você falsificou documentos. Você mentiu para um comprador. Poderíamos ir para a cadeia, disse papai, com um rosto pálido. Sim, concordou James, com a voz dura. Roubo de carro acima de $20.000 é crime de classe 1 em Illinois. Adicione fraude eletrônica se você recebeu um pagamento eletrônico. Cada acusação pode levar até 15 anos. Mamãe começou a chorar, soluços altos e dramáticos que antes poderiam ter me manipulado para confortá-la. Hoje, não. Como íamos saber que não era o seu carro? Lamentou-se. Você nos enganou. Eu não te enganei, corrigi. Eu confiei em James para proteger minha propriedade porque eu sabia, em algum nível, que minha própria família não era confiável. Claramente, eu estava certa. Vocês precisam nos ajudar a consertar isso, implorou papai, parecendo de repente mais velho do que seus 60 anos. Não podemos ir para a cadeia. Não sabíamos. Ignorância não é uma defesa legal, ressaltou James. E lealdade familiar também não. Você vendeu meu carro sem permissão. Isso é roubo, pura e simplesmente. Meu telefone vibrou novamente, desta vez com uma chamada de um número desconhecido. Atendi hesitante. É Vanessa Miller? Perguntou uma voz masculina. Sim. Quem está ligando? Aqui é Peter Donovan. Recentemente comprei um Corvette Stingray 1969 dos seus pais em seu nome. Parece que há um problema com a transferência de propriedade. Meus olhos se encontraram com os dos meus pais, que me observavam com puro medo. Naquele momento, eu tinha uma escolha a fazer. Eu poderia jogá-los debaixo do ônibus, contar imediatamente a esse estranho a verdade sobre o roubo e a fraude, ou poderia ganhar algum tempo para encontrar uma solução que trouxesse justiça sem destruir minha família completamente. Senhor Donovan, eu disse cuidadosamente, realmente houve um mal-entendido. Posso retornar a ligação em até 1 hora? Preciso discutir alguns detalhes com meus pais. Ele concordou, e eu desliguei, voltando-me para os rostos ansiosos que me observavam. Era o comprador de vocês, informei. Ele está com problemas com a transferência do título, provavelmente porque o carro está registrado em nome do James, não em meu nome. Então agora temos uma decisão a tomar. Por favor, Vanessa, implorou a mãe, com a maquiagem manchada de lágrimas. Por favor, nos ajude. Nunca tivemos a intenção de machucar ninguém. Exceto eu, apontei. Você estava perfeitamente bem me machucando. Achamos que você entenderia, disse papai, com a voz fraca. Família ajuda família. É mesmo? Perguntei, com a voz carregada de sarcasmo. Então acho que está na hora de vocês ajudarem o James, já que foram vocês que roubaram dele. Meus pais olharam para James com um medo renovado nos olhos, percebendo de repente que o destino deles não dependia apenas das minhas mãos, mas também das dele. O que você quer que a gente faça? Papai perguntou diretamente. James cruzou os braços, com uma expressão severa. Primeiro, quero saber exatamente quem está com o meu carro e quanto pagou. Depois, podemos começar a pensar em como consertar isso.
Enquanto meus pais se atrapalhavam para encontrar as informações do comprador, saí com James para uma conversa particular. Parados na entrada da garagem, onde meu Corvette deveria estar, conversamos em voz baixa sobre nossas opções. Não acredito que eles fizeram isso, disse ele, balançando a cabeça. Seus próprios pais. Acredite, eu disse, sombriamente. Eles sempre favoreceram a Heather. Só nunca pensei que chegariam tão longe. Você quer prestar queixa? Poderíamos. Nós venceríamos. Suspirei fundo. Não quero que meus pais vão para a cadeia. Mas também não quero que eles saiam impunes dessa. Eles precisam entender que há consequências. James assentiu, pegando minha mão. Vamos resolver isso juntos. Quando voltamos para dentro, meus pais estavam debruçados sobre o celular do papai, tendo encontrado as informações de contato do comprador e o contrato de compra. A realidade da situação deles estava claramente se aprofundando, seus rostos tomados pela preocupação. Encontramos tudo, disse papai, estendendo uma pasta com as mãos trêmulas. Toda a papelada da venda. Peguei a pasta sem fazer comentários e comecei a revisar os documentos com James. A situação era ainda pior do que eu imaginava. Eles não só falsificaram minha assinatura em vários documentos, como também criaram uma nota fiscal falsa com um número VAN incorreto. Isso é uma bagunça completa, murmurou James. Eles criaram documentos fraudulentos que nem sequer correspondem à identificação real do carro. Minha mãe começou a soluçar novamente. Não sabemos nada sobre carros nem sobre o van. Só queríamos ajudar a Heather. Bem, parabéns, eu disse friamente. Você conseguiu cometer vários crimes, vender um carro que não era seu e potencialmente arruinar seu relacionamento com sua filha, tudo para mandar Heather para um cruzeiro que ela não ganhou e não podia pagar. O que você vai fazer? Perguntou papai, com a voz quase num sussurro. Olhei para James e depois para meus pais. Vamos ligar de volta para o Sr. Donovan, e você vai contar a ele exatamente o que fez. Depois de sair da casa dos meus pais, fui direto para o apartamento de James no meu Corvette Stingray original, que estava guardado em segurança na garagem dele, exatamente como planejado. O ronronar familiar do motor me trouxe pouco conforto enquanto minha mente se agitava com as implicações do que acabará de acontecer. James seguiu em seu sedã, e combinamos de nos encontrar para discutir os próximos passos. Sentada na sala de estar de James, a realidade da situação começou a se impor. Meus pais não só haviam traído minha confiança da maneira mais fundamental, como também haviam cometido crimes graves que poderiam levar à prisão. E em algum lugar no Mediterrâneo, minha irmã estava curtindo a vida em um cruzeiro de luxo, felizmente alheia ao caos que havia deixado para trás. Ainda não consigo acreditar que eles fizeram isso, eu disse pela talvez 10ª vez, andando de um lado para o outro no piso de madeira do James. Quem vende o carro dos outros? James sentou-se no sofá, com uma expressão que misturava raiva e preocupação. Pessoas que acham que têm direito a tudo o que querem, respondeu ele. Seus pais claramente não respeitam limites. Isso é o eufemismo do século, desabei ao lado dele no sofá. O pior é que eles realmente não parecem entender porque o que fizeram foi errado. Ficam falando sobre família e sobre ajudar Heather como se isso justificasse roubo e fraude. O que você quer fazer com o comprador, esse tal de Donovan? Perguntou James. Ele provavelmente é o inocente nisso tudo. Assenti. Precisamos ligar de volta para ele. Acho que devemos ser honestos sobre o que aconteceu, mas enquadrar como um mal-entendido em vez de uma fraude completa, pelo menos até decidirmos o que fazer a seguir. No momento em que estávamos discutindo isso, meu celular explodiu de notificações. Meus pais estavam ligando e mandando mensagens sem parar desde que saímos de casa. Ignorei a maioria das mensagens, mas uma me chamou a atenção, uma da minha mãe dizendo: "Sua tia Silvia acha que você está sendo egoísta e ingrata." Ah, ótimo, gemi, mostrando a mensagem para James. Eles já estão mobilizando a família contra mim. De fato, em menos de 1 hora, meu telefone tocou com uma ligação da irmã da minha mãe, tia Silvia. Vanessa Marie? Ela começou sem preâmbulos, usando meu primeiro e segundo nome, como sempre fazia quando estava prestes a me dar um sermão. O que é isso que ouvi sobre você ameaçar mandar seus pais para a cadeia por causa de um carro depois de tudo o que eles fizeram por você? Respirei fundo. Tia Silvia, com todo o respeito, você não sabe a história toda.
Eu sei o suficiente. Sua mãe está absolutamente arrasada. Eles só estavam tentando ajudar sua irmã, e agora você está falando em prestar queixa. Que tipo de filha faz isso? Do tipo cujos pais roubaram propriedades no valor de $30.000, respondi calmamente. E nem mesmo as minhas, mas as do meu namorado. Eles cometeram vários crimes, tia Silvia. Não se trata de ingratidão. Ela zombou. Família ajuda família, Vanessa Marie. Você sempre foi tão independente, tão relutante em ceder. Teria sido realmente doloroso deixar sua irmã ter essa única coisa? A conversa continuou nesse tom por vários minutos, com minha tia firmemente do lado dos meus pais e aparentemente incapaz de compreender a gravidade do que eles tinham feito. Quando desliguei, eu estava furiosa. Família ajuda família, imitei amargamente para James. Aparentemente, isso só se aplica quando sou eu quem espera que eu abra mão de algo. James apertou minha mão. Nem todo mundo vai ver dessa forma. Você já conversou com o irmão do seu avô, o tio George? Você sempre disse que ele era mais sensato. O tio George era próximo do meu avô e sempre teve uma quedinha por mim. Quando liguei para ele e expliquei a situação, sua reação foi completamente diferente da tia Silvia. Eles fizeram o quê? Exclamou. Venderam o carro do James sem permissão? Isso não é apenas errado, Vanessa. É criminoso. Você tem todo o direito de ficar chateada. O apoio dele significou mais para mim do que eu poderia expressar. Todo mundo parece achar que eu deveria simplesmente perdoar e esquecer, porque eles são da minha família. Família não significa que você pode infringir a lei, disse o tio George com firmeza, ou que você pode atropelar os limites de alguém. Seu avô ficaria horrorizado. Depois de desligar o telefone com o tio George, me senti um pouco melhor, mas a exaustão emocional do dia estava me afetando. James sugeriu que pedíssemos comida para a viagem e tentássemos relaxar à noite, adiando quaisquer decisões importantes para o dia seguinte. Enquanto comíamos comida tailandesa direto dos recipientes, James me olhou pensativo. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Se eles realmente tivessem vendido seu Corvette verdadeiro, o que você teria feito? Larguei o garfo, considerando a pergunta. Sinceramente, eu provavelmente teria prestado queixa imediatamente. Aquele carro é insubstituível para mim. É a minha ligação com o meu avô, o resultado de anos de trabalho duro e sacrifício. Acho que não os teria perdoado por isso. Mas agora? Agora é complicado. Eles ainda cometeram um crime, mas contra você, não contra mim. E embora o que fizeram tenha sido terrível, não sei se quero que eles vão para a cadeia. Eles ainda são meus pais, apesar de tudo. James assentiu lentamente. Eu entendo. E, por mais que isso valha, eu também não quero seus pais na prisão. Mas eles precisam consertar isso e entender que há consequências sérias para o que fizeram. Ficamos acordados até tarde da noite, discutindo nossas opções e tentando descobrir o melhor caminho a seguir. Por fim, decidimos consultar um advogado antes de tomar qualquer decisão final. O sono não veio facilmente naquela noite. Eu me revirei na cama, minha mente repassando os eventos do dia e lutando contra emoções conflitantes. Por um lado, eu estava furioso com meus pais e queria que eles enfrentassem as consequências de suas ações. Por outro, a ideia de vê-los na prisão me deixava fisicamente doente. A manhã chegou cedo demais e, com ela, uma nova crise. Meus pais apareceram no meu apartamento sem avisar, com uma aparência abatida e desesperada. Vanessa, por favor, implorou minha mãe quando os deixei entrar, relutante. Você precisa nos ajudar. Não conseguimos dormir. Não conseguimos comer. Estamos apavorados. Você deveria ter pensado nas consequências antes de vender um carro que não era seu, eu disse, sem me comover com a angústia deles. Sabemos que cometemos um erro terrível, disse papai, com a voz embargada. Faremos qualquer coisa para consertar. Qualquer coisa. Olhei para seus rostos ansiosos, sentindo uma mistura complexa de raiva, pena e exaustão. Não é tão simples assim. O que você fez não foi apenas errado, foi ilegal. E não depende só de mim. O carro que você vendeu pertencia ao James, não a mim. Nós vamos pagar de volta, disse a mãe rapidamente. Cada centavo.
E onde você vai conseguir 30 mil dólares? Perguntei, cético. Você acabou de me dizer que o dinheiro estava curto para a reforma da cozinha. Eles trocaram um olhar. Vamos dar um jeito, disse o pai. Faremos um empréstimo com garantia imobiliária se for preciso, custe o que custar. Suspirei fundo. Olha, vamos nos encontrar com um amigo advogado esta tarde para discutir opções. Até lá, não tenho mais nada a lhe dizer. Por favor, Vanessa, implorou a mãe. Pelo menos diga que não vai prestar queixa. Não podemos ir para a cadeia. Simplesmente não podemos. Isso não é uma promessa que eu possa fazer agora, eu disse com firmeza. Você precisa ir embora. Te ligo depois que falarmos com o advogado. Ao fechar a porta atrás deles, encostei-me nela, subitamente exausto, apesar da hora tão cedo. Independentemente do que acontecesse em seguida, eu sabia que meu relacionamento com meus pais nunca mais seria o mesmo. Às 14 horas, James e eu estávamos sentados no elegante escritório de Alicia Ramírez, uma amiga advogada especializada em direito penal, no centro da cidade. Eu a conhecera durante um evento beneficente corporativo 2 anos antes e mantivemos contato. Quando liguei para ela naquela manhã, explicando nossa situação, ela imediatamente se ofereceu para nos encontrar. Deixe-me ver se entendi corretamente, disse Alicia, revisando as anotações que fizera durante nossa explicação. Seus pais venderam o carro do James sem permissão, falsificaram documentos, incluindo uma nota fiscal com a sua assinatura, forneceram um número de chassi incorreto ao comprador e usaram o dinheiro para financiar as férias da sua irmã. Isso é verdade? Sim, confirmei. Isso resume tudo. Alicia recostou-se na cadeira, com uma expressão grave. Não vou adoçar a pílula. O que eles fizeram constitui, no mínimo, roubo de carro e fraude eletrônica. Cada acusação pode resultar em até 15 anos de prisão. Dada a idade e a ausência de antecedentes criminais, eles podem receber uma pena mais branda, mas a pena de prisão certamente está em jogo se as acusações forem apresentadas. James e eu trocamos olhares preocupados. Apesar da minha raiva, a ideia dos meus pais na prisão era difícil de contemplar. Quais são as nossas opções? Perguntei. Bem, você tem várias, explicou Alicia. Primeiro, você poderia apresentar queixa criminal e deixar o sistema judicial seguir seu curso. Segundo, você poderia buscar medidas cíveis, processando-os pelo valor do carro mais indenização. Ou terceiro, você poderia tentar resolver isso em particular, fora do sistema judicial. O que a terceira opção implicaria? Perguntou James. Basicamente, criar um acordo juridicamente vinculativo em que seus pais façam a restituição financeira e quaisquer outros termos que você considere apropriados. Isso não eliminaria a responsabilidade criminal, mas sem uma queixa formal, é improvável que as autoridades levem o caso adiante. E o comprador? Perguntei. O Sr. Donovan é inocente nisso. Ele pagou por um carro que lhe foi vendido de forma fraudulenta. Alice assentiu. Isso complica as coisas. A solução mais limpa seria desfazer a transação completamente, devolver o dinheiro e pegar o carro de volta. Mas isso significa que seus pais precisariam de 50 mil dólares imediatamente. Eles mencionaram a possibilidade de fazer um empréstimo com garantia imobiliária, eu disse. Isso poderia funcionar, mas você precisa agir rápido. Quanto mais tempo essa situação persistir, maior a chance de o Sr. Donovan descobrir a fraude por conta própria e levar ele mesmo às autoridades. Depois de discutir mais detalhes sobre nossas opções, James e eu saímos do escritório de Alicia com um plano claro. Tentaríamos resolver a situação em particular, começando por contatar o Sr. Donovan e ser honestos sobre o que havia acontecido. Acho que deveríamos conhecê-lo pessoalmente, sugeriu James enquanto caminhávamos em direção aos nossos carros. Esta não é uma conversa para se ter por telefone. Concordei e ligamos para o Sr. Donovan para marcar um encontro para o dia seguinte em um café a meio caminho entre Chicago e sua casa em Indianápolis. Em seguida, voltamos nossa atenção para encontrar minha irmã. Heather vinha postando atualizações diárias de seu cruzeiro pelo Mediterrâneo, exibindo suas férias luxuosas, mas permanecendo completamente alheia ao caos que havia deixado para trás. Depois de várias tentativas, finalmente consegui falar com ela pelo telefone via satélite do navio de cruzeiro. Vanessa, ela respondeu, com música e risadas ao fundo, por que você está ligando? Aconteceu alguma coisa?
Sim, Ritter, algo está muito errado, respondi, lutando para manter a voz firme. Mamãe e papai venderam um carro para pagar seu cruzeiro. Um carro que não era deles. Houve uma pausa. Então Ritter riu. Ah, é só isso? Achei que alguém estivesse doente ou algo assim. Olha, eu sei que você provavelmente está chateado porque venderam seu carro precioso, mas você sempre pode comprar outro. Não é como se você não pudesse pagar por ele. A atitude indiferente dela me fez ferver o sangue. Não foi o meu carro que venderam, Ritter. Foi o carro do James. O que eles fizeram foi ilegal. Eles podem ir para a cadeia. Isso finalmente chamou a atenção dela. Prisão? Não seja ridícula. Eles só estavam tentando me ajudar. Cometer fraude? Roubar. Esses são crimes, Ritter, crimes sérios. Então, o que você está dizendo? Sua voz havia perdido o tom despreocupado, substituído por uma preocupação crescente. Estou dizendo que você precisa voltar para casa agora. Sua aventura no Mediterrâneo acabou. Mas o cruzeiro só termina daqui a uma semana. Então desembarque no próximo porto e voe para casa, eu disse com firmeza. Isso não é opcional, Ritter. Você precisa ajudar a consertar a bagunça que ajudou a criar. Eu não fiz nenhuma bagunça. Não pedi para eles venderem um carro. Não é? Porque a mamãe disse que você estava falando sobre o quanto precisava desse cruzeiro, o quanto estava deprimida por perdê-lo. Houve um silêncio revelador do outro lado da linha. Foi o que eu pensei, eu disse. Vá para casa, Ritter. Vou te mandar uma mensagem com os detalhes do que está acontecendo, e é melhor você se preparar para contribuir com o plano de pagamento. No dia seguinte, James e eu nos encontramos com Peter Donovan, um entusiasta de carros clássicos de meia-idade que havia comprado a réplica do Corvette de James. Ele ficou compreensivelmente chateado quando explicamos a situação. Então, deixe eu ver se entendi, disse ele, com o rosto vermelho, comprei um carro roubado com documentos falsos. Tecnicamente, sim, admiti, embora meus pais argumentassem que achavam que tinham permissão para vendê-lo. Não é assim que funciona a permissão, disse o Sr. Donovan, irritado. Gastei $50.000 naquele carro. Já o registrei em meu nome, já o adicionei ao meu seguro. Isso é uma bagunça. Entendemos, disse James calmamente, e queremos consertar tudo. Estamos preparados para oferecer um reembolso integral dos $50.000, mais $5.000 adicionais pelo inconveniente por quaisquer despesas que você tenha tido. O Sr. Donovan pareceu um pouco mais tranquilo com a oferta. E o carro? Precisamos que ele seja devolvido, é claro, expliquei. Legalmente, pertence ao James. Após alguma negociação, o Sr. Donovan concordou com nossos termos, com a condição de que o dinheiro fosse transferido para sua conta antes de liberar o carro. Agora, só precisávamos que meus pais nos dessem $55.000. Quando apresentamos essa solução aos meus pais, eles ficaram aliviados e horrorizados ao mesmo tempo. $55.000, repetiu minha mãe, horrorizada. Onde vamos conseguir esse dinheiro? Você mencionou um empréstimo com garantia imobiliária, lembrei-os. Ou você poderia vender alguns dos seus investimentos. Isso não é problema meu, mãe. Você criou essa situação. Mas não temos tanto patrimônio na casa, protestou papai. O mercado está em baixa, e com os custos da reforma da cozinha. Então sugiro que comece a procurar outras opções, disse James com firmeza. Porque, neste momento, está a única coisa que o separa de potenciais acusações criminais. Talvez pudéssemos conseguir $40.000, papai ofereceu após uma conversa discreta com mamãe, mas não $55.000. James balançou a cabeça. Não é bom o suficiente. O valor total precisa ser reembolsado, além de uma compensação pelo meu tempo e estresse. Se você não puder arranjar, talvez Ritter deva contribuir, já que ela se beneficiou do roubo. Ritter, a mãe pareceu chocada com a sugestão. Mas ela está apenas começando a carreira. Mal ganha o suficiente para pagar o aluguel. Então ela não deveria estar fazendo cruzeiros pelo Mediterrâneo, deveria, apontei. Ações têm consequências, mãe. Para todos, não só para mim.
Foram necessários mais 2 dias de negociações tensas, mas finalmente um plano foi elaborado. Meus pais fariam um empréstimo com garantia imobiliária de $40.000. Ritter, que havia retornado relutantemente do cruzeiro, contribuiria com $10.000 de suas economias, que eu suspeitava terem sido em grande parte financiadas pelos meus pais ao longo dos anos. Eles venderiam a coleção de joias caras da minha mãe para cobrir os $5.000 restantes. James insistiu em uma condição adicional, um pedido formal de desculpas por escrito, reconhecendo o que haviam feito e prometendo nunca mais tocar ou tomar decisões sobre nossa propriedade. Isso seria assinado e autenticado em cartório, proporcionando uma camada adicional de proteção caso algo semelhante acontecesse no futuro. Meus pais se opuseram a essa última exigência. Um pedido de desculpas é uma coisa, disse minha mãe, mas um documento autenticado parece extremo. Não tão extremo quanto a prisão, respondeu James. Isso não é negociável. Sem outras opções, eles finalmente concordaram com todos os nossos termos. Alicia redigiu a documentação necessária, incluindo um acordo que especificava a restituição financeira e um prazo para pagamento. A parte mais difícil do processo foi a reunião familiar que fizemos no meu apartamento. Ritter, agora forçada a encarar as consequências de seus atos, alternava entre uma raiva defensiva e uma autopiedade chorosa. Por que estou sendo punida? Ela perguntou. Eu não vendi o carro. Não, você acabou de manipular a mamãe e o papai para financiar umas férias luxuosas que você não podia pagar, respondi. Você tem 24 anos, Ritter. Uma adulta. Está na hora de começar a agir como uma. Isso não é justo. Você sempre teve ciúmes de mim porque a mamãe e o papai me amam mais. A sala ficou em silêncio com o desabafo dela. Até nossos pais pareceram chocados. É isso que você acha? Perguntei baixinho. Que eles te amam mais? Bem, eles sempre me deram mais, disse ela, com a voz mais baixa agora. Eles sempre me protegeram, facilitaram as coisas para mim. E olha só como isso acabou, eu disse, sem maldade. Você tem 24 anos e não consegue se sustentar. Você os manipula para te socorrerem sempre que a vida fica difícil. Isso não é amor, Ritter. Isso é permitir. Minha mãe começou a protestar, mas meu pai colocou a mão em seu braço, impedindo-a. Talvez pela primeira vez, ele pareceu estar realmente ouvindo. Vanessa tem razão, disse-lhe lentamente. Não te fizemos nenhum favor, Ritter. Pensamos que estávamos te protegendo, mas só te impedimos de aprender a se virar sozinha. Esse apoio inesperado do meu pai mudou o tom da conversa. Nas horas seguintes, tivemos a conversa mais honesta que nossa família já havia vivenciado. Houve lágrimas, recriminações e confissões dolorosas. Mas, no final, algo havia mudado. Era como se uma ferida purulenta tivesse finalmente sido aberta, permitindo o início de uma verdadeira cura. A semana seguinte foi de muita atividade. Meus pais conseguiram o financiamento imobiliário. Ritter, relutantemente, transferiu sua contribuição da poupança. Minha mãe vendeu várias joias em uma loja de consignação, e James e eu combinamos com o Sr. Donovan para finalizar a troca do carro. O dia em que meus pais se encontraram com James para se desculpar formalmente foi tenso, mas necessário. Minha mãe, que sempre fora orgulhosa demais, teve dificuldade para dizer as palavras. Sentimos muito, James, meu pai finalmente disse quando ficou claro que minha mãe não conseguia pronunciar as palavras. O que fizemos foi errado, ilegal e desrespeitoso. Traímos a sua confiança e a da Vanessa. Não temos desculpa. James aceitou o pedido de desculpas com elegância, embora eu soubesse que levaria tempo para que ele os perdoasse completamente. O documento autenticado foi assinado, o dinheiro foi transferido para o Sr. Donovan e o carro de James foi devolvido, felizmente sem danos. Ao nos afastarmos do escritório do advogado, com a réplica do Corvette de James nos seguindo, senti um peso saindo dos meus ombros. A situação estava longe de ser perfeitamente resolvida, e as consequências emocionais continuariam por algum tempo, mas a crise imediata havia sido evitada. Obrigada, eu disse a James, pegando sua mão por cima do console. Por ser tão compreensivo durante tudo isso. Ele apertou minha mão. É isso que parceiros fazem. Enfrentamos desafios juntos.
Olhando pelo espelho retrovisor para o familiar Corvette vermelho, agora em segurança de volta às mãos de James, permiti-me ter esperança de que talvez algo de bom pudesse surgir dessa experiência dolorosa, afinal. Um mês após a crise do carro, eu me vi sentado à mesa de jantar dos meus pais para um jantar em família. A atmosfera era diferente das nossas reuniões antes do incidente, uma mistura de otimismo cauteloso e tensão persistente que refletia a nossa nova realidade. Papai colocou uma travessa de frango grelhado na mesa, com as mãos calejadas do trabalho de fim de semana na construção civil que ele havia aceitado para ajudar a pagar o empréstimo com garantia imobiliária. Mamãe seguiu com uma tigela de salada, suas unhas, antes feitas, agora lisas e aparadas, e seus anéis de diamante visivelmente ausentes, vendidos para ajudar na restituição. A Ritter mandou mensagem, ela está 10 minutos atrasada, disse a mãe, checando o celular. Algo sobre o trânsito do centro. Minha irmã havia começado um novo emprego 2 semanas antes, um cargo de nível básico em uma agência de publicidade que pagava menos do que o emprego anterior, mas oferecia melhores oportunidades de crescimento. Para seu crédito, ela não reclamou nenhuma vez das manhãs cedo ou da carga de trabalho exigente. James sentou-se ao meu lado, convidado pelos meus pais como um gesto de reconciliação. Ele hesitou em aceitar, mas eu o encorajei. Eles precisam nos ver como uma unidade, expliquei, para entender que machucar você significa me machucar. A conversa durante o jantar foi inicialmente superficial, concentrando-se em assuntos seguros, como a previsão do tempo e as notícias do bairro. Mas, aos poucos, à medida que relaxávamos, trocas mais significativas surgiram. Falei com o tio George ontem, papai mencionou enquanto se servia mais. Ele está pensando em vender sua velha caminhonete. Diz que está velho demais para continuar cuidando dela. É uma pena, respondi. Aquela caminhonete está na família há séculos. Papai assentiu e pigarreou. Eu estava pensando que talvez eu pudesse comprar dele. Consertar. Eu sei que não é um Corvette clássico, mas você gostaria de restaurar uma caminhonete? Fiquei surpreso. Você quer restaurar um caminhão? Bem, pensei que talvez, se você estivesse interessado, pudéssemos trabalhar nisso juntos. Seus olhos encontraram os meus brevemente antes de se desviarem, estranhamente tímidos. Sei que nunca demonstrei muito interesse pela sua paixão por carros antes, mas gostaria de aprender se você estiver disposto a me ensinar. A oferta me tocou profundamente. Não se tratava apenas da caminhonete. Era o esforço do meu pai para se conectar comigo nos meus termos, para entender algo que era importante para mim. Eu adoraria, eu disse com sinceridade. Mamãe observou essa conversa com um pequeno sorriso. Ao longo do último mês, ela vinha se esforçando para mudar. As sessões de terapia familiar que frequentávamos semanalmente a ajudaram a reconhecer seu padrão de violação de limites e favoritismo. Fiz uma coisa para você, James, disse ela, levantando-se da mesa e pegando uma sacola de presentes no aparador. Só uma lembrancinha. James aceitou a sacola com educada curiosidade, retirando um documento emoldurado. Era o título de propriedade de sua réplica do Corvette, junto com um bilhete escrito à mão prometendo nunca mais interferir em sua propriedade ou na minha. Mandei emoldurar profissionalmente, explicou a mãe. Como um lembrete para mim mesma, e também um presente para você, limites são importantes. Ainda estou aprendendo isso. Obrigado, Diana, disse James, usando o primeiro nome da minha mãe, como ela o convidará a fazer recentemente. Agradeço o gesto. A porta da frente se abriu e Ritter entrou apressada, um pouco sem fôlego. Desculpe o atraso. A reunião com o cliente foi longa e o trânsito ficou um pesadelo. Ela pendurou o casaco e se juntou a nós à mesa, parecendo mais madura em seu traje profissional, com o cabelo, antes com luzes, agora castanho natural. A mudança mais marcante, no entanto, foi em seu comportamento. O sentimento de direito que caracterizava suas interações antes do incidente desapareceu. Em seu lugar, surgiu uma nova consciência dos outros e de seu impacto sobre eles. Como foi seu dia, Vanessa? Perguntou ela após cumprimentar a todos. Antes do acidente de carro, ela raramente demonstrava interesse pela minha vida. Ótimo, respondi. Ocupado. A conta Patterson é trabalhosa, mas está dando certo. É aquele em Tóquio, certo? Aquele que te garantiu a promoção? Assenti, surpreso por ela ter se lembrado daquele detalhe.
Vice-presidente de Contas Internacionais, confirmei. Ainda estou me acostumando com o título. Isso é realmente impressionante, ela disse, e pela primeira vez, não havia nenhum tom de competição ou ressentimento em sua voz, apenas orgulho genuíno. À medida que o jantar avançava, me vi observando minha família com novos olhos. As mudanças eram sutis, mas significativas. Papai pedindo permissão antes de servir mais comida no prato da mamãe, mamãe se controlando antes de falar por Ritter, Ritter se oferecendo para ajudar com a louça sem ser solicitada. Eram coisas pequenas, talvez insignificantes para alguém de fora, mas, para mim, representavam uma mudança fundamental na nossa dinâmica familiar. A experiência dolorosa que havíamos vivido nos forçou a confrontar padrões de comportamento arraigados que haviam prejudicado nossos relacionamentos. Depois da sobremesa, enquanto James e eu nos preparávamos para ir embora, minha mãe me puxou de lado no corredor. Sei que já disse isso antes, começou ela, com a voz baixa e séria, mas sinto muito mesmo, Vanessa. Não apenas pelo acidente do carro, mas por todas as vezes que ignorei seus sentimentos, suas paixões, seus limites. Sempre achei que estava sendo uma boa mãe ao tratar você e Ritter de forma diferente, ao incentivá-las a serem fortes e protegê-la dos desafios. Agora vejo como isso foi injusto com vocês duas. Observei seu rosto, notando o remorso genuíno em seus olhos. Obrigada por dizer isso, mãe. Significa muito para mim. Você acha que algum dia será capaz de nos perdoar completamente? Ela perguntou hesitante. Pensei na pergunta com cuidado. Acho que o perdão é um processo, não um momento isolado. Estou trabalhando nisso, e ver todos vocês fazendo mudanças reais ajuda. Ela assentiu, aceitando a resposta incompleta, mas honesta. Enquanto James e eu voltávamos para casa no meu Corvette, o ronco familiar do motor era reconfortante. O carro havia adquirido um novo significado para mim. Ainda era minha conexão com meu avô, ainda era o símbolo do meu trabalho duro e persistência, mas também se tornará um catalisador para uma mudança necessária na minha família, um confronto doloroso, mas, em última análise, curativo, com questões há muito enterradas. 1 centavo pelos seus pensamentos? Perguntou James, percebendo meu estado contemplativo. Eu estava pensando em como às vezes as coisas que mais valorizamos podem se tornar testes de caráter, respondi. Este carro revelou verdades sobre a minha família que eram difíceis de encarar, mas talvez precisassem ser encaradas. Você se arrepende de alguma coisa? Da maneira como lidamos com as coisas? Balancei a cabeça. Não. Teria sido mais fácil simplesmente deixá-los escapar completamente, para evitar o conflito, mas isso só reforçaria os mesmos padrões prejudiciais. Eles precisavam sofrer consequências reais, e eu precisava manter meus limites firmes. Acho que você encontrou um bom equilíbrio, disse James, responsabilizando-os sem isolá-los completamente. Isso exige força e apoio, acrescentei, apertando sua mão. Eu não teria conseguido sem você. Na manhã seguinte, levei o Corvette para um longo passeio ao longo do Lago Michigan, algo que já havia feito inúmeras vezes. Mas hoje era diferente. Enquanto o vento soprava em meus cabelos e o sol refletia no capô polido do carro, senti uma sensação de paz que não sentia há anos. O carro ainda era apenas um carro, um objeto de metal, borracha e vidro. Mas o que ele representava havia evoluído. Agora, simbolizava não apenas minha conexão com o passado, mas meu compromisso com meu próprio valor, minha recusa em ser diminuído ou desconsiderado, mesmo por aqueles que dizem me amar. Talvez a lição mais valiosa de toda essa provação tenha sido aprender que se defender não significa abandonar aqueles que você ama. Significa amá-los o suficiente para estabelecer limites que permitam respeito mútuo e crescimento. Significa encontrar forças para dizer, isso não é aceitável, mas ainda deixar espaço para a reconciliação. Ao retornar ao meu condomínio, pensei na jornada que nossa família havia trilhado, as sessões de terapia, as conversas difíceis, as pequenas escolhas diárias para melhorar. Nada disso foi fácil, mas tudo foi necessário. O caminho à frente não seria perfeitamente tranquilo, velhos hábitos custam a desaparecer e inevitavelmente haveria contratempos e desentendimentos. Mas, talvez pela primeira vez na minha vida adulta, senti-me esperançoso quanto ao futuro da minha família, confiante de que estávamos caminhando na direção certa. E isso, mais do que qualquer carro ou posse, era verdadeiramente inestimável. Você já teve que enfrentar familiares que ultrapassaram seus limites?
Como você conseguiu conciliar a responsabilidade de responsabilizá-los e a manutenção do relacionamento? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever se esta história ressoou com você. Lembre-se, estabelecer limites não é egoísmo, é necessário para relacionamentos saudáveis. Obrigada por ouvir minha história e espero que ela ajude você a lidar com a dinâmica da sua família com coragem e compaixão.